Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a este canal de Astrologia Psicológica. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o eclipse lunar penumbral que acontece nesta segunda-feira, dia 25 de março de 2024, às 4h14 da manhã. A lua nova acontece às 4 horas em ponto. Recados básicos. Você que já se inscreveu nesse canal, eu peço que você deixe o seu like, a sua curtida e espalhe o link desse vídeo para todo mundo que você sabe que curte astrologia, especialmente quem gosta de entender os eclipses, que gosta de estar bem inteirado sobre os significados dos eclipses. Você que está vindo a primeira vez, bem-vinda ou bem-vindo. Espero que você goste do que vai ver nesse canal. E se gostar, se inscreva e ative as notificações. Agradeço enormemente a todo mundo que já me segue há bastante tempo. E se você quer saber, quer entender melhor como esses eclipses funcionam no seu mapa em particular, me manda uma mensagem, agende uma consulta e a gente vai falar dos eclipses no seu mapa, tá bom? Ah, também tem uma coisa, eu fiz um workshop sobre eclipses, também para entender os eclipses no seu mapa, e se você quiser, é possível você comprar a gravação, que vai ficar disponível por todo o ano. Então, vamos olhar um pouco sobre o que está acontecendo no céu quando ocorre um eclipse. Em primeiro lugar, algumas coisas bem básicas que é muito provável que você já saiba, mas nunca custa a gente relembrar. Um eclipse é um fenômeno astronômico que indica que um corpo celeste está ocultado por outro. Ou, dito de outra maneira, é quando um astro entra na sombra de outro astro. Os eclipses, nesse caso, nós vamos falar especificamente das ocultações da Lua e do Sol. Porque, sim, essas ocultações podem envolver também planetas. Mas nós vamos tratar aqui dos eclipses de Sol e de Lua. E, num eclipse da Lua, o que é que acontece? A Lua entra na sombra da Terra, então a Terra fica entre a Lua e o Sol, de maneira que a Lua não consegue refletir a luz solar durante o período em que ela está nessa sombra da Terra. Este eclipse que nós temos acontecendo nesta segunda-feira é um eclipse penumbral. O que significa isso? Os eclipses têm variações na sua magnitude. Então, tem o eclipse total, quando aquele astro é completamente encoberto. Tem o eclipse parcial, o nome já diz, ele fica apenas parcialmente encoberto. E, no caso da Lua, o eclipse penumbral é o eclipse mais sutil de todos. E para a Lua, para haver um eclipse da Lua, a Lua tem que entrar na sombra da Terra. No eclipse penumbral, ela entra apenas naquela sombra mais externa, que é uma sombra não tão sombria, se é que a gente pode dizer assim. E às vezes, dependendo de onde você está, você vai olhar para a Lua e talvez você nem consiga identificar com tanta clareza que está acontecendo um eclipse. Mas está. E esses eclipses penumbrais acontecem quando a série Saros, a que o eclipse pertence, está ou bem no comecinho ou já está terminando. Porque as séries Saros, elas começam com eclipses minúsculos, penumbrais, depois parciais, e daí elas entram na fase de eclipse total, e quando elas encerram mais de um milênio depois, elas já estão de novo, os eclipses ocorrem de novo nessa fase parcial. Vou mostrar essa série Saros, a que pertence esse eclipse, que é uma série muito, muito antiga mesmo.
e a gente vai olhar isso melhor daqui a pouco. Para a gente começar a olhar esse eclipse em particular, vou lembrar aqui os aspectos técnicos desse eclipse. Então, é 25 de março de 2024. O eclipse acontece às 4h14 da manhã, no horário de Brasília. A lua nova acontece às 4 horas em ponto. Nem sempre o horário do eclipse e da lunação coincidem. Para Portugal, será o eclipse às 7h14, a lua nova às 7 da manhã. E uma coisa, antes de a gente olhar o mapa propriamente dito, é que eu preciso lembrar que nós temos atualmente os eclipses acontecendo no eixo de Áries e Libra. E isso ocorre porque o eixo nodal da Lua, que são aqueles pontos de intersecção entre a trajetória da Lua ao redor da Terra, cruzando com a trajetória da Terra ao redor do Sol, com a eclíptica. Então, o eixo nodal, que são dois pontos matemáticos exatamente opostos, é que faz com que ocorram os eclipses. Quando nós temos uma lua nova ou uma lua cheia muito próxima desse eixo nodal, significa que o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, estão os três alinhados, de maneira que alguém aí vai ser ocultado. E esse eixo nodal tem um ciclo de 18 anos, 18 anos e 7 meses, e ele trafega em movimento retrógrado majoritariamente, porque esse eixo precessa. E ele passa cerca de 18 meses num par de signos, o nodo norte num signo, o nodo sul no signo oposto. E é isso que faz com que os eclipses, durante aproximadamente 1 ano e meio, ocorram sempre naquele par de signos, naquela polaridade de dois signos opostos. Atualmente, o eixo nodal da Lua está passando pelos signos de Áries e de Libra. O nodo norte, cabeça do dragão, passa pelo signo de Áries, enquanto o nodo sul passa pelo signo de Libra. Isso indica também, de uma forma muito geral, onde está a consciência coletiva nesse período. Com o Nodo Norte em Áries, nós estamos focando muito em comportamentos mais empreendedores, de maior autonomia, de afirmação individual. E há uma menor ênfase no aspecto da cooperação, da conciliação, da busca de parcerias. Isso significa que durante 1 ano e meio ou até 2 anos, você pode ter aquele par de casas do seu mapa muito, muito enfatizado. E é aí que você precisa olhar, porque nessas áreas de vidas dessas duas casas, você vai estar experimentando mudanças e transformações aceleradas. Um ciclo se fecha na casa onde o nodo sul está passando e ciclos se iniciam na casa onde o nodo norte está passando. Então, nós temos uma sequência de eclipses ocorrendo nesse par de signos. Já tivemos eclipses em Áries e Libra no ano de 2023, tivemos um eclipse solar no primeiro semestre no signo de Áries, tivemos um eclipse solar no signo de Libra em 14 de outubro. E agora nós temos mais 3 eclipses nesse eixo de Áries e Libra, e no segundo semestre já temos um eclipse ocorrendo em Peixes, aonde vai estar o nodo norte na sua próxima mudança. Bom, então, o que significa esses eclipses acontecendo em Áries e Libra? Esse eixo de signos, Áries e Libra, é um eixo
diretamente associado com o ego e as relações. Áries é o signo que representa o indivíduo, o ego, o eu, buscando se afirmar, se diferenciar no mundo. Ele fala de busca de autonomia, de independência, é o foco em si mesmo. Libra, por outro lado, é o foco no outro, nas relações, na busca de parceria, o olhar para a necessidade de justiça, de equilíbrio, de equidade entre as pessoas. Libra também vem falar de cooperação, de conciliação, de negociação. Acontece que, como eu disse, o Nodo Norte, cabeça do dragão, que é para onde a gente deve olhar, está atualmente no signo da autonomia, no signo do ego do indivíduo. E nós temos, então, esse eixo muito ativado no nosso mapa, quaisquer que sejam as casas onde tenhamos esses dois signos. E, então, um eclipse acontecendo nesse eixo vai, independentemente das casas onde o eclipse ocorre, esse eclipse vai trabalhar as questões relacionais na nossa vida, dentro dessas áreas de vida. Este eclipse do dia 25 de março acontece a 5 de Libra, junto ao Nodo Sul, cauda do dragão. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente ao pensar nesse eclipse é que o eclipse acontecendo em Libra, ele vai tratar de maneira imediata da temática de relacionamentos, relações afetivas, relações de negócios, parcerias entre iguais. Porém, é um eclipse de Nodo Sul, que pode indicar que estamos fechando, encerrando ciclos nessa esfera relacional. Pode indicar a necessidade de a gente soltar, de a gente liberar, de fechar algumas histórias. Talvez a gente também tenha revelações e clarificações sobre os nossos padrões relacionais, especialmente os padrões nocivos e destrutivos. E pode ser uma excelente oportunidade de nós mudarmos esses padrões relacionais, de deixarmos para trás comportamentos que não são saudáveis nas nossas relações. No caso de Libra, como é um signo de conciliação, de diplomacia, de ajustamento, pode indicar esse Nodo Sul aí, padrões de relacionamento em que a gente cede excessivamente, em que a gente não tem fibra para se posicionar diante do outro, em que a gente não consegue fazer uma negociação justa e equilibrada, porque estamos tão preocupados em agradar que a gente desagrada a gente mesmo. Então, é uma coisa para você ter em mente. Eclipse lunar, que sugere também um momento de insights, um momento de revelações, um momento de clarificação de questões. Eclipse lunar em Libra, tratando de relações e parcerias, junto ao Nodo Sul, indicando possibilidade de encerramento de ciclos, liberações de padrões antigos e possivelmente destrutivos. Tenha isso em mente como pano de fundo geral deste eclipse, antes de a gente olhar o mapa desse eclipse de forma mais específica. Como eu disse anteriormente, esse eclipse pertence a uma série Saros, neste caso é a série Saros lunar 113, que nasceu no ano de 888. Sim, você ouviu corretamente, é uma série antiquíssima, e essa série está no fim. Nós vamos olhar o mapa desta série também. E esse eclipse também pertence a um ciclo metônico, e a última vez que este ciclo metônico foi acionado foi no ano de 2005. Então, vale a pena você tentar lembrar o que estava rolando, o que estava acontecendo na sua vida em março de 2005. Calma, não é uma repetição exata, mas você lembra que
esse ciclo metônico é um ciclo de 19 anos. A cada 19 anos, nós temos uma fase da Lua acontecendo exatamente no mesmo ponto do nosso mapa. Ou seja, vai acionar toda aquela rede de contatos que aquele ponto estiver fazendo no seu mapa. Então, vai trazer temas semelhantes ao que estava acontecendo naquele período na sua vida. Então, fica atento. E aí, agora, então, nós vamos olhar. Vou começar compartilhando aqui uma ilustração da NASA para a gente ver a visibilidade desse eclipse e alguns outros dados técnicos que podem ser interessantes para nós. Não era isso, o zoom para variar, me criando algumas saias justas. Então, aqui está as informações técnicas desse eclipse. Como eu disse, pertence à série Saros 113. Esse é o membro 64 de uma série de 71 eventos. Então, como eu disse, já está bem no finalzinho. A outra coisa interessante que eu ia mostrar é que o eclipse vai começar a 1h53 no horário de Brasília. Aqui está na hora universal, 4h53, mas na hora de Brasília é 1h53 e vai terminar às 6h32, ou seja, a duração total do eclipse é 4h39. Aqui embaixo você pode ver a área aonde esse eclipse será visível. O eclipse é visível nas Américas, aqui nessa região do Atlântico e na região do oeste da África e até um pouco do oeste da Europa. O eclipse vai ser visível já no seu ocaso, quando a Lua já estiver se pondo no oeste. Porém, aqui nas Américas é que nós podemos ter a máxima visibilidade desse eclipse. Mas lembra que é um eclipse penumbral, é muito sutil, dependendo da região, a gente até não vai perceber que tem um eclipse acontecendo. No Brasil, você percebe que a visibilidade é maior da região central para a região oeste da América do Sul, e a América do Norte também tem uma visibilidade boa. E agora, então, a gente vai olhar o mapa do eclipse propriamente dito. Aqui tem o mapa levantado para Brasília, porque a gente levanta o mapa para a capital. E tem várias coisas importantes que eu gostaria de pontuar. Como eu já disse, o eclipse ocorre no eixo de Áries e Libra. O Sol está em Áries, a Lua está em Libra, a Lua conjunto ao nodo sul, cauda do dragão, o Sol conjunto ao nodo norte, cabeça do dragão. No mapa para Brasília, isso acontece no eixo de casas 2 e 8, que são casas financeiras num mapa mundial. Mas antes de eu olhar para isso, eu vou olhar para outras coisas mais gerais desse mapa. Vou olhar para os aspectos que essa Lua está fazendo. Então, além da oposição ao Sol, que é o que faz que haja uma lua cheia e um eclipse, a Lua também está em oposição a Netuno. É uma oposição fora de signo, já separativa. Essa oposição aconteceu, ficou exata quando a Lua ainda estava em Virgem. É uma oposição aí de quase 8 graus, então ela é ampla, mas ela pode ainda estar funcionando, o que pede uma atenção com a impressionabilidade que pode estar muito exacerbada. Aliás, impressionabilidade é uma palavra muito forte durante períodos de eclipses, porque os eclipses, em geral, eles representam um período em que há uma tendência maior de as coisas saírem do nosso controle, de haver uma precipitação de situações que estavam um pouco amarradas. Então, tem essa sensação de que tudo se acelera, de que tudo está um pouco fora do lugar. E, em função disso,
nós estamos emocionalmente mais suscetíveis a uma instabilidade emocional maior, de um modo geral, especialmente para mulheres, já que estamos falando de um eclipse da Lua, e a Lua rege o feminino, rege as mulheres. Quando é um eclipse da Lua, nós podemos ter uma clarificação de situações e de questões muito importantes, porque a Lua representa esse lado mais emocional, mais instintivo, mas é ela que está sendo eclipsada. Então, a gente tem esse lado super emocional temporariamente obscurecido. E o Sol pode estar na sua potência maior, a gente tem essa possibilidade de ganhar mais consciência sobre questões que antes talvez não estavam tão claras para nós. A Lua está a 5 de Libra, como eu já disse, no primeiro decanato desse signo, e além da oposição distante a Netuno, ela faz um trígono mais próximo a Plutão. É um trígono também separativo, mas no mesmo signo. Então, esse contato da Lua com Plutão acentua aquela qualidade de nodo sul, de a gente finalizar as coisas, de a gente fazer uma faxina, de a gente liberar as coisas que precisam realmente ser encerradas e transmutar alguns padrões relacionais. A Lua faz ainda uma sesquiquadratura com Urano, o planeta das surpresas, das reviravoltas, da busca de independência. E aí a gente pode também esperar algumas surpresas no meio dessas histórias todas. Aquele ponto cego que você não tinha considerado exatamente porque estava lá no ponto cego. Também, do nada, alguma coisa pode aparecer diante de você e pregar, talvez, um sustinho que você vai ter que depois lidar e buscar soluções para isso. Uma outra coisa muito interessante sobre esse mapa é que nós temos a Lua em Libra. Libra tem um governante, que é o planeta Vênus. Libra, como eu disse, é esse planeta associado com relacionamentos, associado com parcerias de toda a natureza. Então, essa lua em Libra, ela está buscando se relacionar, ela tem necessidade da relação e da parceria, mas a conjunção ou nodo sul indica, talvez você precise transmutar esses padrões das parcerias e das relações. Aí a gente olha para Vênus, que é o planeta que rege o signo de Libra, portanto, é o dispositor da lua cheia, é o dispositor do eclipse, é quem comanda esse eclipse. E Vênus está em Peixes, que é um signo onde Vênus está exaltada. Exaltação aqui significa uma posição muito ilustre, de honrarias. Vênus em Peixes, então, ela está confortável, mas Peixes também é um signo que é o último do zodíaco. Indiretamente, ele sempre traz esse tema de conclusões. Então, a posição de Vênus em Peixes fortalece essa ideia de nós precisarmos concluir alguma coisa, encerrar algum capítulo. A outra coisa importante sobre Vênus é que ela está junto de Saturno, se separando de uma conjunção que aconteceu poucos dias antes. Vênus, em Peixes, tem um lado profundamente romântico, idealista, muito doce, muito sonhador, também muito empático. Tão empático que, às vezes, isso pode ser prejudicial, porque a gente pode se desmembrar na busca de ajudar os outros, de socorrer os outros. E o contato com Saturno que Vênus faz, neste caso, pode ser muito positivo, porque nos ajuda a ter um senso de limites, um senso de contenção mais saudável, que pode ajudar a que a gente construa relações
mais saudáveis. Vênus em conjunção a Saturno também indica que a gente olha para as nossas relações com muito mais seriedade e também buscando até mais comprometimento. Então, Vênus, junto de Saturno, fala de comprometimento, de um senso de responsabilidade, de um senso de limites. E aí, a gente tem uma outra posição que é contraditória com tudo isso, que é a própria posição de Marte no ascendente desse mapa de Brasília. Por que é contraditório? Porque o planeta Marte é o regente do Sol, o signo de onde que está em Áries. Então, Marte rege o signo de Áries, portanto, ele é o governante do Sol neste eclipse. Mas o principal aqui é que Marte é um planeta de autonomia, de diferenciação. Ele é o planeta que em nós representa o nosso instinto de autopreservação, de autodefesa, o nosso instinto de autoafirmação no mundo, de defender os interesses do ego. E Marte representa a nossa busca de realizar as nossas coisas, de realizar esse princípio da individualidade, da identidade. E isso indica uma contradição com essa busca de Libra pela parceria, pela relação e a própria busca também de Vênus em Peixes, querendo a fusão. Então, a gente pode se deparar com situações dentro das nossas relações em que nos vemos muito ambivalentes, e isso também é reforçado pelo aspecto com o próprio Urano. Essa ambivalência, sabe? De querer estar na relação, de querer estar com o outro, porém, ao mesmo tempo, a gente se ressentindo dos sacrifícios que precisa fazer para estar com esse outro, do quanto a gente precisa abrir mão da nossa vontade, da nossa busca pessoal, para conciliar o nosso tempo, os nossos compromissos com essa outra pessoa. Todo relacionamento tem sempre uma boa dose de ambiguidade em relação a isso, né? Porém, nesse mapa desse eclipse, isso está bastante evidenciado por causa dessa posição da Lua em Libra, de Vênus em Peixes conjunta a Saturno e o Marte destacado lá no ascendente. Esse Marte também vale a pena ressaltar que, tirando alguns aspectos considerados menores, ele está isolado. Quer dizer, tirando o ascendente, ele não está fazendo aspectos com outros pontos, com outros astros nesse mapa, o que torna esse Marte ainda mais salientado. Ele vai querer se mostrar, ele vai querer expressar essa vontade, esse desejo do ego de se realizar. Então, é um eclipse que tem algumas contradições. Outra coisa também interessante que vale a pena a gente pontuar é que nós temos um planeta chamado dispositor final. O que é isso? É uma expressão do astrologuês que significa que todos os planetas nesse mapa vão precisar pedir bênção para alguém. Por quê? Todo mundo aqui, em algum momento, vai descambar nesse planeta, que no caso é Netuno, porque é o único planeta que está realmente em casa, é o único planeta que está no próprio signo, e todos os demais planetas, de alguma forma, vão, a partir da sua rede de relações, acabar chegando nesse Netuno. Isso também dá algum poder para esse Netuno no mapa. E qual é a tônica de Netuno? É essa tônica do sonho, da idealização, é uma tônica de romantismo, mas também um potencial forte de ilusão. E aí já sabemos que a Lua ainda está numa oposição com esse Netuno. Então, de novo,
Precisamos ter uma cautela com o excesso de romantismo, com, às vezes, a gente escorregando em padrões antigos, exatamente por causa dessa névoa que, às vezes, encobre os nossos olhos. Um eclipse de nodo sul, às vezes, também pode significar, literalmente, alguém do seu passado voltando, talvez para ter uma resolução final acerca de um assunto que ficou em aberto. Pode ser alguém das suas relações amorosas, românticas, ou pode ser uma parceria de negócios. Então, não se assuste, porque se você tiver alguma pendência em aberto, alguma história que não foi bem fechada, que não ficou completamente resolvida, prepara, porque você talvez tenha a oportunidade de resolver isso dessa vez. Especialmente se for alguma coisa que tem conexão lá com o ano de 2005, como eu já tinha dito. Essa série, esse eclipse, como eu dizia, ele pertence à série Saros Lunar 113. Essa série foi iniciada em 29 de abril do ano de 888, no Polo Sul. Então, é uma série antiquíssima, ela já está no fim, como eu mostrei agora há pouco. E aí a gente mostra esse mapa só para ter uma ideia de qual é a tônica geral também dessa família de eclipses. Porque, sim, é importante. Você sabe, quando a gente nasce, a gente tem o nosso mapa natal levantado. Esse mapa é para a hora e o minuto que a gente nasceu, a data, a hora e o local que a gente nasceu. Então, tudo que nasce, tudo que começa, tem um mapa natal. E isso acontece também com essas famílias de eclipses. Então, esta série tem um mapa natal, que é este aqui que você está vendo. E é um mapa bastante tenso. Essa série começou com um eclipse lunar no eixo de Touro e de Escorpião. Nós vemos aqui Mercúrio, Plutão e Sol lá no começo, lá no segundo decanato de Touro, no começo do segundo decanato de Touro, uma conjunção muito próxima de Sol com Plutão. E a Lua foi cheia nessas condições, só que conjunta a Urano. Então, nós temos a Lua conjunta a Urano em Escorpião, indicando que é uma série que trata de novo, situações inesperadas, choques, surpresas, uma busca muito grande por liberdade, por romper com aquilo que é antigo. É uma lua cheia em Escorpião, que já fala também de processos de eliminação, de processos emocionais muito catárticos. Uma lua cheia em Escorpião conjunta a Urano. Então, é uma série que fala muito desses processos catárticos, desses processos de ruptura com aquilo que não serve mais, com aquilo que venceu a validade. Isso pode ocorrer de maneira muito abrupta, de maneira surpreendente, assim, sem aviso, dá uma louca e a pessoa sai batendo porta. É uma possibilidade. E a Lua, junto a Urano, ela quer estar livre, ela quer estar solta. Acontece que não é só Urano, porque ela também está oposta a Plutão. Torna tudo mais intensificado, mais crítico, mais catártico. Então, esse mapa, inclusive, tem vários ciclos se desdobrando, e esse de Urano com Plutão é um deles. Urano, em contato tenso com Plutão, fala de crises muito severas que ocorrem no coletivo. E aí, não basta tudo isso, a Lua e o Sol, Urano e Plutão, também estão em quadratura com Saturno em Leão. De modo que a gente tem esse triângulo vermelho aqui, uma cruz T, fixa, muito tensa, apontando para um Saturno em Leão, indicando uma crise
de autoconfiança, uma crise de autoestima, um medo de a gente não dar conta de lidar com todas essas demandas, com as nossas ambivalências. E Saturno faz quadratura com Urano de um lado, faz quadratura com Plutão do outro lado. Então, esse é um ciclo realmente é, muito perturbador, de uma tentativa muito forte de controle, e que a gente não consegue ter esse controle, porque Saturno com Plutão vai tentar controlar com mão de ferro, mas com Urano não tem como, não tem controle que seja mantido aqui nessa história. É uma família de eclipses muito tensa, de fato. É uma família que fala de possibilidade de separações e de rupturas com esses padrões antigos, com esses padrões destrutivos. Então, tem uma carga bastante pesada, bastante tensa, associada aqui com esse eclipse. O eclipse atual, ele nem é tão tenso assim, ele nem é tão carregado assim, mas essa família é do barulho. É uma família crítica que tem como temas, como eu já disse, possibilidade de separações de uma maneira bem ruidosa, surpreendente, inesperada, mas também com esse potencial de mudança de padrão, quem sabe para um padrão mais saudável. Quem sabe? Saturno está em destaque também nessa série, embora de uma forma diferente ao destaque que ele recebe no eclipse atual. Ele está destacado aqui por causa dessa cruz T, mas a mensagem é a mesma. É necessário crescer, amadurecer, ter esse senso de responsabilidade. Então, como resultado de todas essas crises, de todas essas reviravoltas e até possíveis separações e rupturas, a gente tem o saldo de um amadurecimento, o saldo de um crescimento considerável e, quem sabe, a gente tendo mais respeito por a gente mesmo. Então, essa é a série Saros 113, de 29 de abril de 888. E eu queria ainda mostrar o eclipse sobre o mapa do Brasil. Esse é o mapa da independência. Do mesmo jeito que o horário do eclipse coloca as casas 2 e 8 no mapa de Brasília muito enfatizadas, casas financeiras, casas que têm a ver com questões econômicas do país. A casa 2 é a economia, é o PIB, é a geração de renda, é o tesouro. A casa 8 tem a ver com questões tributárias, com endividamento e com crises. Aqui cai também dentro das casas 2 e 8 do mapa da independência, enfatizando, repetindo o mesmo tema. Então, nós temos, o mapa do Brasil tem uma parte do signo de Libra e de Áries dentro das casas 2 e 8. Portanto, os eclipses já estão estimulando essas duas casas desde o ano passado. E aí fala de um período importante de mudanças significativas dentro dessa esfera econômica. Quando a gente olha os movimentos que estão acontecendo no mapa da independência, essa temática da economia está repetida de outras maneiras. Além de o eclipse acontecer na casa 8, indicando essa temática econômica muito salientada pelas próximas semanas, aliás, pelos próximos 6 meses, já que esse eclipse tem, a grosso modo, os seus efeitos perdurando por 6 meses, o eclipse que ocorre a 5 de Libra ocorre em quadratura com aquela conjunção de Netuno e Urano que temos na casa 11. Então, se temos o Sol estimulando o Plutão natal do Brasil, a Lua ocorre em oposição a esse Plutão natal. De novo, um período que pode ser bastante crítico para a economia do país, especialmente do ponto de vista tributário.
Também há a quadratura a Urano e a Netuno na casa 11, que representa o Congresso, as instituições que permitem que o governo funcione. E então a gente vai ter aí alguns arranca-rabos nessa área, nessa esfera ocorrendo. E aí a Lua, né, como eu disse, ela representa também as mulheres, as temáticas femininas. E nós vimos recentemente essas temáticas também muito discutidas por motivos diferentes. Em primeiro lugar, na última semana, nós tivemos os casos dos futebolistas Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro em situações diferentes. O Robinho, num caso de 2013, que participou de um estupro coletivo, foi condenado na Itália, foi finalmente preso essa semana aqui no Brasil. E Daniel Alves, na Espanha, que também estuprou uma mulher lá, também foi condenado, mas a justiça espanhola tinha estabelecido uma fiança. Isso causou muito alvoroço mundo afora, obviamente com razão, mas parece que a justiça espanhola está voltando atrás. E Neymar também entrou nessa história, porque Neymar estava apoiando o seu amigo Daniel Alves, já tinha pago uma soma bastante expressiva nesse processo lá atrás, e se dizia que era ele que iria pagar essa fiança de 1 milhão de euros, se não me engano. Parece que a família do Neymar recuou, o pai do Neymar se pronunciou e disse que não iriam, que a família não iria pagar, não sei como está isso. Mas o fato é, isso traz à tona a cultura do estupro, isso traz à tona a temática feminina da violência contra a mulher. Então, esse tema está bastante inflamado atualmente. Isso fala muito dessa lua numa casa 8, que é uma casa associada às questões abusivas, às questões das crises, especialmente quando está junto ao Nodo Sul. E mais recentemente, ainda no fim de semana, de ontem para cá, nós também houve também a revelação dos acusados de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, em 2018. Mais de 6 anos depois, finalmente foram presos, foram 3 pessoas, 2 irmãos ligados ao Estado e mais um delegado. Então, é uma situação realmente pavorosa que a gente vê acontecendo no Brasil. Mas foi um crime contra uma mulher, um crime político, e que agora vem às claras e que agora ganha um novo capítulo. Então, isso também pode ser um dos efeitos desse eclipse acontecendo dentro da casa 8 desse mapa do Brasil. Casa 8, como eu disse, é uma casa de crises, e essa Lua também ainda está em oposição a Netuno. Outra coisa importante que vimos acontecendo nessa semana foi, mais uma vez, enchentes, provocando tragédias no sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, região serrana, que volta e meia passa por tudo isso, e no Espírito Santo. Tragédias anunciadas, como nós sabemos, porque isso é apenas parcialmente relacionado com o índice muito alto de chuvas num período curto de tempo, porque o problema maior, como a gente sabe, é falta de infraestrutura adequada, porque a região está sujeita a tudo isso e o poder público dessa região não toma providências, e ano após ano a gente vê essas tragédias acontecendo, infelizmente. E então a gente tem as enchentes, também tivemos aí falta de energia elétrica em algumas regiões do Sudeste. Tivemos ainda, nesse fim de semana também, um atentado
gravíssimo na Rússia. Atiradores entraram numa boate, numa casa de shows na Rússia e mataram mais de 130 pessoas e deixaram dezenas e dezenas de outras pessoas feridas. Então, isso foi uma tragédia também. Um grupo islâmico assumiu a autoria desse atentado, infelizmente. Então, períodos de eclipses, é comum nós termos essas notícias sobre crises, sobre questões graves acontecendo ao redor do mundo. Não é porque os eclipses sejam necessariamente nefastos, mas é porque eles funcionam como gatilhos, como disparadores de situações que já vinham sendo preparadas, que já vinham sendo cozinhadas de alguma forma. E isso funciona tanto em nível coletivo, para as questões coletivas, quanto também na nossa vida pessoal, quando o nosso mapa está sendo acionado por este eclipse. E por falar nisso, esse eclipse é mais intenso para pessoas que têm planetas entre os graus 0 e 10 dos signos de Libra, que é onde a Lua está. A Lua está a 5, então você considera 0 a 5 e 5 a 10. Então, se você tem planetas ou pontos sensíveis de 0 a 10 de Libra, você vai ser impactado de uma maneira mais pessoal. Ou 0 a 10 do signo de Áries, que é onde o Sol está passando, que vai receber a oposição da Lua. E você também pode considerar 0 a 10 dos signos de Câncer e de Capricórnio, porque vão receber a quadratura desse eclipse. Então, são essas as pessoas ou entidades que podem se sentir impactados de uma maneira mais direta pelos efeitos e significados deste eclipse. Para a gente terminar, eu gostaria, claro, de trazer aqui o símbolo sabiano. Uma outra coisa que eu também queria lembrar aqui é que nós temos esse eclipse ainda acontecendo com todos os planetas em movimento direto, embora Mercúrio já esteja lento, bastante desacelerado, porque Mercúrio vai ficar retrógrado daqui a 7 dias. No dia 2 de abril, Mercúrio fica retrógrado. Mas aqui, neste eclipse de março, nós ainda temos todos os astros em movimento direto, o que pode indicar essa precipitação das coisas acontecendo. E os eclipses, eles já começam a ter os seus efeitos reverberando até 3 semanas antes de eles acontecerem. E era essa observação que eu queria fazer sobre o Mercúrio. Então, para fechar essa parte do mapa do Brasil, é isso. Acontece no eixo de casa 2 e 8, pressiona Urano e Netuno na casa 11. Então, a gente vai ouvir aí também notícias relacionadas ao Congresso, algumas votações implicando economia nas próximas semanas e meses. E ainda temos Marte em quadratura com Lua e Júpiter do mapa do Brasil, o que pode indicar também um período mais nervoso, um período sujeito a mais conflitos, a talvez até violência interna. É algo que pode ser também um pouco preocupante. E aí, como eu dizia, para a gente terminar, eu vou falar rapidamente sobre o símbolo sabiano desses graus importantes nesse mapa. Primeiro, o símbolo sabiano do grau onde ocorre o eclipse, que é o grau 6 da Lua. Tecnicamente, já é o grau 6. E o símbolo sabiano traz a imagem de um homem que vê os seus ideais tomando uma forma concreta diante da sua visão interior.
A Linda Hill, analisando esse eclipse, ela diz que esse é um bom momento para a gente visualizar as nossas necessidades, os nossos desejos, pensamentos e sentimentos. Na situação que está diante de você, quais são os ideais que precisam ser concretizados, transformados em realidade? Às vezes, algo que nós estamos aprendendo nesse tempo empolgante que nós estamos vivendo, do progresso humano atual, é que essa manifestação concreta da consciência humana, ela é muito possível, especialmente quando está bem alinhada com os nossos propósitos mais centrais. Quando você decide o que você realmente quer, permitindo que essa energia seja focada através do poder da mente, isso permite que as coisas entrem em manifestação. Então, esse símbolo fala dessa clarificação dos nossos ideais, dos nossos desejos e de como nós vamos buscar realizar esses desejos. Então, esse é o pensamento da Linda Hill. E o Danny Rudyard, por sua vez, fala que esse símbolo traz o tom básico ou a nota básica sobre ele, vem falar sobre a necessidade de visualizar claramente os nossos sonhos e ideais para que a gente consiga realmente concretizá-los de uma maneira efetiva. E ele diz, de acordo com o provérbio francês, aquilo que é bem concebido pode ser facilmente formulado. E esse processo de visualização interior, ele diz, pode ser essencial, exceto no caso de um indivíduo muito criativo que se tornou um canal para um canal de download, por assim dizer, desse poder espiritual. E as lentes muito claras através das quais esse arquétipo da mente do homem ou de Deus pode ser projetada sem distorção quando quer que a gente precise. Então, ele fala que esse símbolo vem trazer a ideia de uma formulação interior desses nossos ideais em preparação para uma projeção criativa dos nossos ideais e dos nossos conceitos. Então, é um símbolo bastante positivo. Eu achei bem bacana essa imagem, mas ainda precisamos nos remeter ao fato de que estamos falando de um eclipse de Nodo Sul. Um eclipse em Libra de Nodo Sul, em contato com Plutão e em oposição distante a Netuno. Então, antes de a gente formular essas novas visões, antes de a gente definir esses novos ideais que queremos concretizar, nós ainda precisamos nos comprometer com as limpezas, com os encerramentos, nós ainda precisamos deixar o passado no passado, bem finalizado, bem resolvido. Aliás, Vênus, regente de Libra, dispositora da Lua e do eclipse, junto de Saturno, também nos lembra que Saturno é o senhor do karma. Então, mais uma vez, essa conjunção de Vênus com Saturno pode sinalizar também questões kármicas sendo resolvidas, sendo dissolvidas, ou, no mínimo, a gente precisando olhar para isso. É claro, aqui vale para quem acredita nessa perspectiva kármica. Se você não acredita nisso, então
deleta essa parte. Mas a presença de Saturno, de fato, pede que a gente haja com maturidade, que a gente cresça no meio dessas crises, que a gente haja como gente grande, que afinal é o que nós somos, não é isso? Então, minha gente, para concluir, vou só relembrar esses dados técnicos do eclipse, que acontece no dia 25 de março de 2024, às 4h14 no horário de Brasília, lua nova às 4 em ponto. Para Portugal, a lua nova é às 7 da manhã e o eclipse às 7h14 da manhã. O eclipse ocorre às 5, no grau 5 do signo de Libra, com o Sol às 5 de Áries. E, a grosso modo, a gente diz que os eclipses reverberam pelos 6 meses seguintes, até que ocorra um outro eclipse de mesma natureza. Existem várias opiniões astrológicas sobre esse período de duração dos eclipses, mas essa é uma regra meio geral. Esses eclipses serão reativados pelas lunações cardinais que acontecerem entre junho e julho. Então, lá no final de junho, nós vamos ter uma lua cheia acontecendo no final de Câncer, aliás, no início de Câncer, que vai acionar de novo esse eclipse da segunda-feira. Então, é outro momento que a gente vai precisar estar atentos. E lá no início de julho, nós teremos outra lua nova acionando o eclipse do dia 8 de abril. Bom, acredito que eu cobri todos os pontos que eu tinha mapeado aqui e, de um modo geral, desejo a você um excelente eclipse. Um último recado para quem adora rituais: calma. Eclipse é um período perigoso para você fazer rituais, especialmente rituais de magia, se você não é realmente já um bruxo ou uma bruxa consumado, que sabe exatamente o que você está fazendo. É o momento em que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, literalmente. Então, muito cuidado, se resguarde. Não é uma energia para a gente brincar, não é algo para você usar de forma leviana. Muito cuidado com isso. De um modo geral, é um período que é bom a gente se resguardar um pouco, evitar entrar no modo muito reativo, evitar o bateu, levou, porque está tudo muito mais volátil e situações pequenas podem escalar muito rapidamente para a crise sem controle. Então, vai com calma, é aquele período que às vezes a gente precisa ir para o deixa disso, se isolar até um pouco e se preservar. Então, minha gente, onde você estiver, desejo que você tenha um excelente eclipse, que ele traga as revelações, as iluminações e clarificações que você precisar para dar o próximo passo aí na sua vida, na sua situação. Até a próxima, a gente se fala.